Você que está me assistindo aí, você tem medo da morte? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o porquê Sócrates não tinha medo da morte, não temia a morte. E nós vamos falar sobre isso, sobre esse pensamento dele sobre a morte, com base neste livro aqui, escrito por Platão, seu discípulo. Este livro que conta o julgamento e a condenação à morte de Sócrates, tá bom? Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, compartilhe com outras pessoas e curtam o vídeo, se vocês gostarem, ok? Então, o primeiro ponto aqui que eu quero comentar sobre este tema é algo que está escrito mais ou menos no meio do livro, tá? Sócrates fala o seguinte sobre ter medo da morte, né? Ele diz assim: temer a morte, senhores, nada mais é do que pensar que se é sábio quando não se é, uma vez que consiste em pensar que se conhece o que não se conhece. De fato, ninguém sabe se a morte não é, inclusive, a maior de todas as bênçãos para o ser humano, ainda que este, ser humano, a tema como se soubesse que é o maior dos males. E não é essa a mais censurável das formas de ignorância, nomeadamente pensar que se conhece o que não se conhece? Então, este primeiro ponto é justamente sobre essa questão da sabedoria. Só para destacar aqui algo importante, é que Sócrates não tinha essa cosmovisão cristã que nós temos hoje, de céu, de inferno. Então, ele não entendia, o pessoal ali da região da Grécia não compreendia no mesmo sentido que nós cristãos compreendemos, né? O que vem depois da morte, o que é a morte, tá? Então, para eles lá, era uma coisa um tanto diferente do que nós entendemos hoje, nós cristãos, ok? Então, esse primeiro ponto é essa questão sobre a sabedoria. Se a gente não tem certeza do que é a morte, e se ela é boa, se ela é ruim, se o que vem após a morte é algo mal, é algo bom, então por que eu temeria a morte? Né? Sócrates fala isso. Ele diz, né? Pelo que dá a entender, a maioria das pessoas tinham medo da morte. Ele fala, temer a morte, por que eu temeria a morte? Né? Se a gente não sabe se ela é boa ou má. Ele diz ainda, ninguém sabe se a morte não é inclusive a maior das bênçãos para o ser humano, ainda que este a tema como se fosse o maior dos males. Então não fazia sentido para Sócrates temer algo que ele não conhecia. E é por isso que ele fala aqui, logo na sequência. Talvez, senhores, nesse aspecto, também seja eu diferente da maioria das pessoas. E se tivesse que declarar que sou mais sábio em alguma coisa, seria nisso. Ou seja, não tendo apropriado conhecimento das coisas do Hades, não penso que tenha. O Hades aqui representa esse mundo dos mortos, né? Então ele fala, não tendo apropriado conhecimento do mundo dos mortos, ou seja, do Hades, não penso que tenho. As pessoas que têm medo da morte, para Sócrates, elas acham que sabem o que é a morte quando elas não sabem, porque elas nunca provaram a morte para saber. Então, se elas não sabem se é algo bom ou ruim, por que elas temeriam? Quando elas temem, elas estão indiretamente dizendo que a morte é algo ruim, né? Em qualquer circunstância. Então, esse primeiro ponto, Sócrates traz essa questão da sabedoria e da ignorância sobre o aspecto da morte, ok? Daí, passando desse ponto, mais para o final do livro já, Sócrates ele se aprofunda um pouco mais nessa questão sobre a morte, sobre o que é a morte, o que vem depois da morte, né? E ele diz o seguinte, a morte é uma de duas coisas. E isso ele começa a falar para dizer que a razão sugere que a morte pode ser uma coisa boa, ou seja, uma coisa boa, né? Então ele diz o seguinte, a morte é uma de duas coisas. Ou é o nada, de modo que o morto não tem consciência de coisa alguma, ou é, como dizem as pessoas, uma mudança e migração da alma deste para um outro lugar. Então essa segunda hipótese se aproxima um pouco mais do que acredita os cristãos, né? Seria uma migração da alma deste para um outro lugar. Então ele vai e começa sobre a primeira hipótese, né? Se a morte seria o nada, de modo que o morto não tem consciência de coisa alguma. E ele começa dizendo assim, se há uma completa ausência de percepção,
a morte, tal como um sono no qual quem dorme sequer sonha, devemos concluir que a morte constitui uma extraordinária vantagem. Então, por que ele fala que a morte constitui uma extraordinária vantagem? Ele vai explicar aqui o seguinte: imagine que você dorme uma noite, aquela noite você dorme tão bem que você nem se lembra dos sonhos, né? E você pega essa noite que você dormiu tão bem, passou tão rápido, você descansou tanto, né? E compara com as outras noites mal dormidas em que você teve muitos sonhos e com os outros dias da sua vida, né? Ele vai falar: você vai concluir comigo que essas noites bem dormidas, que você não se lembra dos sonhos, são raras, são poucas essas noites, né? Então ele diz o seguinte, que as pessoas vão concluir isso. E se a morte é isso, então ele fala: toda a eternidade pareceria ser então não mais do que uma única noite, né? Então seria algo bom, seria algo agradável, entende? E aí ele vai para a segunda hipótese, né? Se por outro lado a morte é, por assim dizer, uma mudança deste para algum outro lugar, e se o que nos relatam é verdadeiro, e aqui ele coloca o que as pessoas acreditavam, né, no tempo dele, ou seja, que todos os mortos estão nesse lugar, que maior bem poderia haver do que esses senhores juízes? Se alguém, quando chega ao Hades, após deixar aqueles que afirmam ser juízes, irá então encontrar os que realmente são juízes. Se alguém, quando chega ao Hades, após deixar aqueles que afirmam ser juízes, irá então encontrar os que realmente são juízes, além de todos os demais semideuses que foram homens justos em suas vidas, seria essa mudança de lugar indesejável? E ele continua: o que não daria qualquer um de vocês para encontrar-se com Orfeu, Museu, Homero, né? E ele diz: estou disposto a morrer muitas vezes sucessivas se tais coisas forem verdadeiras. Pois de minha parte acharia maravilhosa a vida lá, especialmente ao encontrar Palamedes e Ajax, o filho de Telamon, ou quaisquer outros homens que outrora perderam as suas vidas devido a um julgamento injusto, e pudesse comparar minha experiência com a deles. Então ele cita aqui alguns semideuses, heróis gregos, né, que ele poderia encontrar neste outro lugar após a morte. E ele fala que isso para ele seria uma grande vantagem. Ele fala: eu estaria disposto a morrer inúmeras vezes, né, se isso fosse verdadeiro. Então, de acordo com o que Sócrates conhecia, né, e de acordo com o que as pessoas falavam sobre o que era a morte e o que adviria após a morte, Sócrates só poderia concluir que a morte seria algo bom, né? Provavelmente seria algo bom. Porque ele fala: em primeiro lugar, se eu não tenho conhecimento algum sobre o que é a morte e o que vem depois da morte, não faz sentido eu temer a morte. Então este é o primeiro motivo pelo qual ele não tinha medo da morte. Porque não faz sentido eu dizer que eu conheço algo sem que eu não conheço. Porque eu teria medo da morte se eu não sei se ela é realmente má. E depois ele entra na questão da crença local, né? Alguns falam que a morte é como se fosse um nada, é como se fosse uma noite em que você não se lembra do sonho. Então ele fala: essa noite seria muito agradável, né? Então seria algo bom viver toda a eternidade como se fosse uma única noite, uma noite bem dormida, né? E se por um outro lado é uma migração da alma deste para um outro lugar, e que se, como dizem, como as pessoas falam, nós encontraremos com os outros mortos, né? Ele cita aqui algum nome de alguns heróis gregos, semideuses. Isso seria muito bom também para mim, Sócrates diz, né? Porque eu poderia conversar com ele, dialogar e comparar minha experiência com a deles. Então, de qualquer forma, a morte seria algo bom para Sócrates. Então ele não tinha motivo para temer a morte, né? Ele ainda diz mais: e o meu maior prazer nesse local, depois da morte, né? Nesse local que é a alma iria, e o meu maior prazer seria despender meu tempo examinando e investigando as pessoas nesse lugar, como faço aqui. Isso, essa investigação que era um dos motivos pelo qual ele estava sendo acusado, né? E ele foi condenado à morte. Então ele diz: e o meu maior prazer seria despender meu tempo examinando e investigando as pessoas nesse lugar, como eu faço aqui.
com o objetivo de descobrir quem entre eles é sábio e quem pensa ser não sendo, né? Então, até neste lugar, Sócrates fala que seria o seu prazer fazer essas investigações para descobrir quem realmente é sábio e quem não é. E ele fala: que preço qualquer um de vós, senhores juízes, pagaria pela possibilidade de examinar o homem que conduziu a grande expedição guerreira contra Troia, ou Odisseu, ou Sísifo, ou outros incontáveis, incluindo tantos homens quanto mulheres que eu poderia mencionar? Conversar com eles, desfrutar de sua companhia e examiná-los seria uma felicidade sem tamanho. De qualquer modo, as pessoas lá não matam pessoas que realizam isso. Olha só. Aqui, Sócrates é um tanto irônico, né? Porque ele está sendo julgado por fazer essas investigações. E ele fala, de qualquer modo, as pessoas lá, ou seja, neste mundo, né, que é a Almeria após a morte, não matam pessoas que realizam isso. Em outros aspectos, são mais felizes lá do que os seres humanos aqui. E por todo o tempo vindouro, se realmente o que nos dizem é verdadeiro, são imortais. Então, de acordo com o que Sócrates pensava sobre a morte, sobre o que viria após a morte, primeiro levando em consideração o que ele não conhecia, né? Se ele não sabe o que é a morte e o que vem depois da morte, não tem motivo para temer. Segundo, se é o nada, como uma noite bem dormida, que você não se lembra dos sonhos, então é algo bom. Terceiro, se é como dizem, que é uma migração da alma, deixe para um outro lugar, e eu vou encontrar todas as outras pessoas em um local em que nós seremos imortais, em que eu vou poder fazer essas investigações sem que ninguém me mate lá. Eu vou conversar, ter essas conversas profundas com esses deuses, semideuses e heróis gregos, então é algo bom também. E por fim, o quarto motivo aqui, pelo qual Sócrates não temia a morte, e ele vai falar aqui na parte final do livro também, é que o daimon dele, que seria uma voz que ele ouvia, um sinal divino, ele vai falar o seguinte, que essa voz, antes dele estar ali no julgamento, em outras ocasiões da vida dele, sempre quando ele iria falar algo, ou fazer algo que traria algum prejuízo para ele, essa voz o impedia de fazer ou impedia de falar. E durante o julgamento, tudo que Sócrates falou, até ele ser condenado, o sinal divino, essa voz, em nenhum momento o interrompeu. Ou seja, ele fala, se o sinal divino não me interrompeu, então é porque esse julgamento que se sucedeu, ou seja, a sua condenação à morte, não me trará prejuízo algum, senão o sinal teria interrompido a minha fala, teria mudado a minha fala, para que de alguma forma eu fosse absolvido. Então esse seria o quarto motivo, seria que o sinal divino não interrompeu a sua fala, nem o que ele fez. Então, diante de tudo isso, Sócrates não tinha nenhum motivo para temer a morte, para ter medo da morte, né? Em uma oportunidade ele vai falar aqui também que um homem bom não precisa temer a morte porque ele não pode sofrer mal algum, seja nesta vida ou na outra, que se suceda. Então Sócrates era um homem justo, né? Era um homem sincero. E diante disso, diante dessa sinceridade e deste amor para com a verdade, para com a bondade, para com o bem, ele não temia nenhum mal, né? E por isso também não temia a morte. Então é por esses motivos que Sócrates não tinha medo de morrer, né? E enfrentou a sua condenação à morte com coragem, tomou o veneno que lhe deram, né, após a condenação, sem hesitar, com grande coragem. E ficou um exemplo para todos nós de coragem, de amor à verdade, de sinceridade, okay? E de sabedoria. Então, este é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Apologia de Sócrates e Platão é o livro em que tem estas falas de Sócrates, né, esses argumentos e esse pensamento, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com outras pessoas e curtam ele também, que vai ajudar muito aqui o canal, ok? E só para encerrar, caso você tenha problema com pornografia ou conheça alguém que tem, eu tenho um e-book
eu criei um guia prático para ajudar as pessoas a vencerem esse vício. E esse e-book está disponível na Amazon por um preço bem baixo. Então, se você tem interesse em comprar esse e-book, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.